E eu cheguei lá, empresa multinacional, só tinha sistema inglês. Eu cheguei e falei assim, olha, faz 1 ano que eu estou em São Paulo, conheci meu esposo pela internet, não sei falar inglês, não tenho faculdade, só tenho o 2º ano do 2º grau, mas tenho muita força de vontade, sei trabalhar sob pressão e quero vestir a camisa da empresa. E eu passei. Não acredito. E ali eu comecei a ver, falei pro meu esposo, agora eu preciso ir lá agradecer a Deus. Menina, fui no primeiro dia, era numa festividade de irmãs. No segundo dia, no terceiro dia, Deus me renovou com o Espírito Santo. Eu falei assim, eu preciso voltar para Cristo. E foi em 2012, quando eu voltei para Cristo, a minha vida mudou completamente. Quis desistir, quis parar. A gente começou a ministrar nas igrejas, a gente ia ministrar, a gente ia falar. E eu dizia, Deus, como que eu vou falar do teu nome, como que eu vou pregar se o meu filho, o Senhor não curou, ele morreu. E aonde Deus falou assim, não é você que vai fazer, é eu que faço através da sua vida. Quanto eu te uso para curar outras mulheres, eu te curo. Não é possível que Deus me permitiu passar por tudo isso à toa. Não é possível que Deus ele me trouxe no mundo desse tamanho à toa. Não é para que algo aconteça. É porque algo extraordinário veio acontecer. É para que as pessoas vão falar assim, cara, não é ela que faz. Não, ela não tem nem tamanho. Não. Então se ela tá onde ela tá, é porque é Deus na vida dela. Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio do nosso Jesus Pode, pra lá de especial, toda semana recheado de história, de aprendizado. Meu Deus, hoje vocês vão poder ouvir um testemunho, uma história de vida, uma conexão que vocês não têm ideia. E você sabe, para você ouvir tudo isso é de graça. Compartilhar essa mensagem é de graça. Curtir, seguir o nosso canal é de graça, mas custou tão caro para a nossa convidada gerar esse testemunho, você não tem noção, assim como a salvação. Custou tão caro para Jesus aquela morte de cruz, mas é de graça para você receber aí da sua casa. Então faça a sua parte, compartilhe essa mensagem com mais pessoas que você puder e recebe comigo, com uma sala de palmas, a nossa convidada de hoje, Fofa Alves, a nossa Ju. Minha amada, minha querida, obrigada pelo seu sim. Ariane, minha amiga, obrigada por essa conexão. Amo você demais, não é maravilhosa? Ai, a Ari é um presente de Deus para mim. A Ari, eu falo que ela é minha mãe, minha mentora, minha amiga, minha conselheira, me ouve, me ajudou nos momentos mais difíceis. Nos últimos meses passei por um momento muito delicado e ela me abraçou, me acolheu. E eu estou muito honrada em estar aqui. Obrigada pelo convite, de estar aqui, dividir com as milhões de pessoas o testemunho, aquilo que Deus tem feito e ainda fará na minha vida. Amém, minha amiga, amém. Ô Ju, conta para quem está em casa, porque as pessoas vê você na TV, as pessoas vê você nas redes sociais, elas não têm noção dos bastidores desse sorriso, da história dessa mulher. E você é uma mulher que inspira muitas outras mulheres. E tem muitas pessoas hoje que estão no momento que você já esteve. Começando, outras cansadas, outras em meio ao luto, em meio ao dor. Conta pra gente um pouquinho. Eita! Deixa Deus te usar. Eu gosto de me apresentar e dizer que eu sou filha, princesa amada do Pai. É a minha identidade. Sou atriz, palestrante, influenciadora digital. Eu sou natural do Paraná, de Cascavel. Sou filha de pais separados. Minha mãe, quando tinha 11 anos de idade, se separou, foi embora. Eu tive que cuidar de 2 irmãos, uma irmã de 1 ano e meio e um irmão de 5 anos. Eu sou a única dos filhos que tem nanismo. O meu pai tem nanismo e a minha mãe não. Olha. Então, desde criança, o processo, né, a luta, a gente enfrenta. Mas eu creio que quando a gente tem um propósito, desde quando, antes mesmo, a Bíblia diz que da gente estar no ventre da nossa mãe, Deus ele já conhecia. Então, ele já veio me preparando lá de trás para tudo que eu ia passar, né, quando adulta agora. Então, sou filha de pais separados, sofri preconceito na adolescência por conta do nanismo, porque
há 30 e poucos anos atrás, não tinha tecnologia e não tem Nossa. os acessos que tem hoje. Então, as pessoas não entendiam por que que uma pessoa era pequena, o que tinha acontecido, achava que era doente, achava que era isso. E, graças a Deus, eu falo que eu nasci com algo diferente. Eu sempre gostei de ser assim. Eu tinha uma referência dentro de casa, né? Então, a nossa identidade ela é firmada até os 12 anos de idade. Hoje a gente é o reflexo de tudo que viu, sentiu e ouviu, sentiu, meu TDAH, ouviu, sentiu e viu e se entendeu. É Sim, isso, é sim, isso, é isso, é é isso, isso, é é isso. isso e pronto. Então, desde criança, meu pai sempre me fortaleceu, sempre fortaleceu a minha identidade, que eu era única. Tenho até uma corrente aqui que eu ganhei, que eu falo que eu sou única. Linda. E passei por vários processos da adolescência, como todo mundo, todos os adolescentes, mas eu sempre gostei de ser assim, eu sempre fui muito para frente. Até na escola, nas apresentações, não tinha ninguém que queria fazer comigo, dançar comigo, fazer trabalho comigo, eu ia sozinha. Não, eu vou, deixa que eu vou. Eu sempre fui aquela que vai para frente. Vamos resolver, vamos fazer. E sempre com uma fé inabalável, sabe? Minha mãe, até o tempo quando eu estava com a minha mãe, ela me levava na igreja. A minha avó também, da parte da minha mãe, ela é cristã, daquelas fervorosas, sabe aquela senhora do coque, Sei, não sei. do manto. Então Do ela sempre manto. do manto, então sempre levou a gente para a igreja. Então sempre tive uma grande fé que as coisas iam acontecer. Então, hoje que eu estou vivendo foi os sonhos lá de trás. Eu sempre Olha. sonhei em estar vivendo o que eu estou agora. Sempre sonhei em ser famosa, sempre sonhei em estar na televisão, sempre sonhei com câmera, sempre É. sonhei com tudo isso. E no meio de trancos e barrancos e pedras e conflitos e choro, a gente está vencendo e está chegando aonde a gente quer. E Deus tá lapidando, está trazendo, está abençoando, colocando pessoas para Meu nos abençoar. Deus. E você sempre foi comunicadora, assim? Menino, tu acredita? Por quê? Comunicativa, né? O meu pai, ele foi. eh, fez 2 filmes, fez porta de loja, sabe? No interior, tem aquele Sei, cara que fica na frente da porta de sei. loja. Ele trabalhou em rádio, meu pai já trabalhou em televisão. Olha. Então, eu sou a única das filhas, dos filhos que gostam de aparecer, que gostam de gravar vídeo, que gostam de fazer. Os irmãos, os outros, não gostam de fazer nada. Então, eu cresci com isso, né? O meu pai trabalhando, comunicação, televisão, rádio, e eu sempre gostei da comunicação. Sempre gostei de falar, sempre gostei de estar à frente, sempre gostei de apresentar as coisas na escola, no trabalho, quando precisava de alguém. Ah, precisa apresentar alguma coisa lá na reunião dos colaboradores, eu ia lá na frente. Então, eu sempre gostei de estar, assim, no meio desse meio aqui, ó, Interrompendo. dia das câmeras, de televisão, sempre gostei muito. E qual que foi o momento da sua vida que Deus te tomou, assim? Olha, eu acho que a gente tem encontros com Jesus a cada fase da vida. Quando eu sempre fui para a igreja, mas não era aquele momento, sabe, bem assídua. Aí a minha mãe foi embora, aí bate aquela revolta, você vai pro mundo, experimentei todas as coisas que você imaginar, fui para o vale da sombra da morte, todo mundo fala, caraca, você é desse tamanho. Eu falei, Sério? fui, experimentei muitas coisas erradas, andei em lugares errados, mas sempre eu tinha o temor. Às vezes o bicho tava pegando nos dias lá e eu ficava, Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Ô, Senhor. Eu cantava um louvor, quero que valorize o que você tem. E sempre com aquele temor a Deus. Então, quando veio para a internet, conheci o meu esposo numa comunidade do nanismo, vim para São Paulo, com 3 meses que eu conheci ele na internet, vim para São Paulo. Mas eu sempre minha avó conhecia a palavra, sabia da palavra, tudo. Então, teve um momento que eu fui morar na casa da minha sogra, e estava um momento muito difícil, e eu estava afastada da igreja. Mesmo assim, eu dobrei o joelho e falei, Deus, se o Senhor me arrumar uma casa para me sair daqui, eu fiz um propósito com Deus e consegui uma casa. Ali eu comecei a ter uma experiência com Deus. Ali eu comecei a ter um relacionamento mais profundo de pai e filha. Entender que, cara, se eu for fiel, se eu conversar com ele de verdade, ser sincero, ele vai me responder. E eu consegui uma casa, não era a melhor casa do bairro, tudo, mas eu consegui sair da casa da minha sogra, fui para casa de aluguel. E eu trabalhava numa empresa que era de domingo a domingo. Eu vim do interior do Paraná e lá era de segunda a sexta. Então, sábado e domingo eu tinha os dias para
descansar. E aqui em São Paulo não, era de domingo a domingo. E aonde eu falei pro meu esposo assim, falei, olha, se eu arrumar um emprego, falei, Deus, fiz outro propósito com Deus. Falei, Deus, se o senhor me arrumar um emprego de segunda a sexta, que ganhe bem, tal, eu vou na igreja te agradecer. Numa igreja, porque a gente passava na frente de uma igreja evangélica todo dia. E, indas e vindas, tem uma comunidade do nanismo, conheci algumas pessoas e conheci uma agência que contratou, foram 50 pessoas. São 50 pessoas com deficiências, eles precisavam que tenha uma cota na empresa, que precisa ter Olha, uma pessoa com deficiência. E eu não tinha noção disso. E nessas 50 pessoas foram selecionadas 15. E eu cheguei lá, falei, olha, numa empresa multinacional, só tinha sistema inglês. Eu cheguei e falei assim, olha, faz um ano que eu estou em São Paulo, conheci meu esposo pela internet, não sei falar inglês, não tenho faculdade, só tenho o segundo ano do segundo grau, mas eu tenho muita força de vontade, sei trabalhar sob pressão e quero vestir a camisa da empresa. meu E eu Deus, passei. não acredito. E ali eu comecei a ver, falei pro meu esposo, agora eu preciso ir lá agradecer a Deus. Menina, fui no primeiro dia, era numa festividade de irmãs. No segundo dia, no terceiro dia, Deus me renovou com o Espírito Santo. Eu falei assim, eu preciso voltar para Cristo. Que coisa linda. E foi em 2012. Quando eu voltei para Cristo, a minha vida mudou completamente. Aí é onde a gente entrou para televisão, o Marcos entrou para o Balanço Geral, e reencontrou o pai dele, que fazia mais de 20 anos que não via. Deu uma grande audiência no Brasil todo mundo sabe dessa história. E aí o Gugu, né, saudoso Gugu, viu a nossa história. Ganhamos uma casa, ganhamos um casamento, ganhamos um carro. E a cada dia que ia passando, as coisas iam acontecendo, e mais eu ia firmando mais com Deus. E tendo essa experiência com Jesus. E foi um momento que eu falei assim, pronto, agora eu tô famosa, cara, conquistei o que eu quero. Tenho carro, tenho dinheiro, tenho fama, e agora eu vou ter um filho. Sim. Eu vou engravidar. E tentei muito tempo, muitos médicos falavam que não dava, que não conseguia. E certo tempo, em 2013, 14, em 2013, 12, 13, eu engravidei. Foi uma gravidez tranquila, fizemos um reality na televisão. Foi um sonho, não tive problema nenhum. Não tive diabetes, não tive pressão alta, não tive nada. E aí, Samuel nasceu prematuro de 34 semanas, a bolsa estourou, foram para o hospital, onde Samuel ficou 4 meses no hospital, na UTI, neonatal. Teve umas grandes complicações, nasceu com um tipo de nanismo que não sobrevive, o tórax e o pulmão dele não se desenvolvia, estava sedado à base de remédio, tinha quarto pronto, tudo pronto, ele nunca tinha ido para casa. Então ali foi um momento onde eu tive um grande conflito entre eu, a minha fé e Deus. E o Samuel veio a falecer em 2014. Ali para mim meu chão abriu, eu não entendia o que estava acontecendo, por que Deus fez aquilo comigo. Senhor, onde eu errei? E quis desistir, quis parar. A gente, por tudo que aconteceu em nossas vidas, a gente começou a ministrar nas igrejas. A gente ia ministrar, a gente ia falar, e eu dizia, Deus, como que eu vou falar do teu nome, como que eu vou pregar se o meu filho, o Senhor não curou e ele morreu? E aonde Deus falou assim, não é você que vai fazer, é eu que faço através da sua vida. Enquanto você, enquanto eu te uso para curar outras mulheres, eu te curo. Enquanto você fala para outras mulheres não desistir de ter filho, eu curo sua dor. Porque os médicos falavam que eu não ia poder engravidar porque eu tinha nanismo. E Deus mostrou para o mundo que eu tenho um útero Gerar. que pode gerar. Foi se passando, depois de um ano, em 2015, eu engravidei da Ana Júlia. E no meio da gravidez, o médico meio que desconfiou que ia ter o mesmo problema com o Samuel. Perguntou se eu ia querer tirar. Falei, não, vou até o final. A Ana Júlia nasceu de 36 semanas e veio com o mesmo problema. E depois de um mês, depois de 2 meses, ela veio a falecer também. Passei por uma das dores, acho que existem as piores dores de uma mulher.
que é enterrar um filho. E eu disse, Deus, chega, não quero mais, eu vou desistir, acabou, não vou falar do teu nome mais. Aí onde Deus me visitou e disse assim, olha, quando eu te dei sim, você aceitou. Quando eu te dei uma casa, quando eu te dei fama, quando eu te dei dinheiro, quando eu tirei da onde você queria, você aceitou. Agora que eu disse não, tu vai ficar fazendo birra. Olha o que eu tenho para você. E eu falei, então me ajuda, porque sozinho eu não consigo. E é onde eu comecei a entrar nas redes sociais e falar do amor de Deus. Comecei a falar para mulheres, para não desistir, a tentar ter filhos, a voltar a sonhar. Enquanto eu falava com as mulheres, enquanto Deus me usava para curar as mulheres, Ele ia me curando. Ele ia me sarando, Ele ia limpando as minhas feridas, e eu ia tendo um relacionamento com Ele. Eu acho que o relacionamento e a intimidade com Deus, ele vai de fases. Não é da noite para o dia que você tem, amanhã, não. É de fases em fases. É onde eu venho tendo experiências com Deus todos os dias. Às vezes a gente quer desistir, quer parar, você larga a mão, aí Deus vem e fala, não. Aí, era isso que eu queria, era que você largasse. Que às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço. E fala uma coisa pra mim. Você vai falando comigo, tá? Porque período, eu falo muito, não, gente. E eu amo isso, eu tô aqui olhando, né? A gente começa a viver muitas coisas. E nesse período do enterro, né, das crianças, que é esse processo difícil, como que ficou a relação sua com o seu esposo? Por que essa pergunta? Porque eu passei por isso. Então, meu filho, eu vivi uma gravidez, a minha primeira gravidez foi prematura, meu filho nasceu, sobreviveu, graças a Deus está aí. E o meu segundo filho, de 9 meses, parto normal, tudo tranquilo, ele nasceu e faleceu. Né? Então, são situações que a gente sabe e é algo que Deus, né, tinha a tratar na minha vida, na minha casa, aprendi muito, sofremos muito. Mas nesse momento da dor, desse impacto que foi a dor dentro da minha casa, eu lidei com a dor porque a dor ou ela une muito ou ela afasta. E a dor era tanta que eu não conseguia entender aquele propósito que veio num propósito que nesse período foi o período que meu esposo se converteu. E eu não entendia isso. Eu orava pela conversão dele, ele se converte na morte do menino. E eu entrei numa revolta com Deus, onde eu falava, Deus, se fosse para o menino nascer, para o pai se converter, deixasse o pai para o inferno. E meu casamento, ele começou a ficar, apesar de eu não conseguir olhar para o meu esposo, porque a dor era tanta, e toda vez que a gente se encarava, a gente sofria junto, então a gente começou a se evitar, a ponto da gente se separar. Né? Depois nós voltamos, Deus restaurou o nosso casamento, mas foi um período onde o meu casamento acabou, onde a minha empresa faliu, foi um período assim que mentalmente eu fiquei muito mal e muitas coisas aconteceram dentro desse processo, né? E como que foi para você esse período do bastidor do luto? Olha, eu tinha minha mãe, aí depois ela foi embora, mas depois ela voltou, a gente se perdoou, tanto que agora a gente é melhores amigas, ela me cuidou muito na gravidez, em todas as gravidez. Eu e o Marcos, a gente se uniu muito em questão da dor, em que eu digo assim, que eu sou muito expressiva, eu coloco muito para fora, e ele é mais retraído. Meu esposo. Ele não falava, não dizia, mas como a gente é uma pessoa da mídia, tinha que saber lidar com isso também, que muitas vezes as pessoas vinham e falavam, ai, nossa, você não estava grávida? Ai, não, faleceu. Ai, nossa, eu fiquei sabendo mesmo. Dá vontade de falar, ai, amada, tu ficou sabendo, por que tu você tá perguntando? perguntando? Você acha que não mexe? Você não mexe, acho que o povo... Então, a gente se uniu em questão a isso, porque eu acho que tinha muita família junto e tinha muitos amigos junto. E o Brasil todo se comoveu, tudo foi mostrado, tudo. A gente se uniu em questão, eu acho, muito como amigos, sabe? Eu pegava a roupa do Samuel e eu andava 24 horas com ela para lá e para cá. E eu disse assim para ele, sabe que é nunca mais, cara, é nunca mais eu vou ver o meu filho, é nunca mais. Aí a minha mãe chega e fala assim, não, filha, mas quando a gente for pro céu, você vai encontrar ele. E aí, nisso, ele tinha que trabalhar, fazer o papel dele de cômico, engraçado na televisão e lidar ainda com essa dor. E chegar em casa, a gente teve uns conflitos, sim, porque eu desenvolvi compulsão alimentar
eu engordei muito. Eu só queria comer e chorar, e comer e chorar. Aí fiquei loira, não deu certo. Então, assim, a minha autoestima foi para baixo. Não tinha vontade de fazer nada, só queria chorar. Mas ele sempre estava ali comigo. Eu digo assim que a gente se uniu naquela parte do casamento onde é amigos. Uhum. Mas eu acho que na parte de homem e mulher deu uma esfriada. Porque eu não me cuidava mais, eu não gostava mais de ser pequena, eu não queria sair mais fora de casa, eu não me arrumava. Porque para mim era o Deus no céu e meu filho na terra. Era o meu sonho ser mãe. Era o que eu mais queria. E eu sempre planejei, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um marido, tá? Quando eu tiver estabilidade financeira, eu vou ter um filho. E eu tinha tudo. E não aconteceu. E eu vi as pessoas aí fora que não tinha casa, não tinha carro, não É tinha a primeira coisa que dinheiro. a gente fala, Eu né? falo, Jesus, aquela mulher ali, Dando, jogando, dando, fazendo abandonando a tudo, lixeira. jogando fora as crianças É, e eu aqui. é, Porque, tipo assim, a gente teve todos os recursos do é, mundo. A televisão foi lá e falou pro hospital, se quiserem tirar ele daqui e levar para os Estados Unidos, a gente leva. Os dois. Se tiver quiser, leva o melhor hospital de São Paulo, o melhor hospital do Brasil, do mundo, a gente leva. E não era. Deus ele me mostrou que não era o dinheiro, não era a fama. Ali ele me provou muito nisso. E aonde que eu percebo que muitas. Acho que a gente não tinha como, não tinha o controle. Não tem. Não tem controle. Então ele meio que guardou a dor dele Pra cuidar da para sua. cuidar da minha. Porque eu abri mão de tudo, sabe? Então a minha mãe ficou um pouco com a gente, a mãe dele veio, mas a gente ia levando a vida assim. Eu acho que a gente foi curado na marra, sabe? Foi curado na marra. Teve momentos que eu achava que eu estava curada. Às vezes você acha que está curada. Não, você está curada. Não, estou em paz. Mas qualquer assunto que tinha, eu voltava a falar de novo. Tinha um louvor que tocou no velório da Ana, do Samuel, que é o da Aline Barros. Sonda-me, Senhor, que me conhece. E todo lugar que eu ia, Luzia, toda a igreja tocava esse louvor e eu chorava. E eu dizia, meu Deus, e o Marcos, calma, Ju. Não... E aí Deus falou assim, chega, chega. Sabe, eu busco muita intimidade com Deus. E teve um momento um quarto que tinha lá para eles, que eu odiava aquele quarto. Coloquei, sabe as tranqueiras da Sei, casa? sei. Jogava tudo dentro daquele quarto. E fechei. Disse, ninguém entra aqui. E ele me respeitou, ele disse, tudo bem, tranquilo. E a gente não gostava daquele quarto. Ninguém entrava. Nem a moça de limpar, nem minha mãe, ninguém. Às vezes minha mãe entrava escondido para tirar o pó, para limpar, mas eu falava, ninguém entra nesse quarto. Eu odeio esse quarto. Queria arrancar aquele quarto e jogar fora. E teve um dia que a gente sempre foi para a igreja juntos, a gente sempre orou juntos. Como é o que eu digo, amigos, a gente era amigos, mas como casal deu uma esfriada. E esse quarto, teve um dia que Deus veio falar comigo. Usou um amigo e disse assim, vamos fazer uma faxina e vamos fazer um quarto de oração. E aonde que aí ele me ajudou a fazer a faxina. Eu e o Marcos, tipo assim, eu quebrada, moída. Ele me ajudou a tirar as coisas, tudo, Dá fim. dar fim. E Jesus é tão lindo que tinha uma mulher perto de casa que ela estava grávida e ela não podia engravidar. E aí ela foi e adotou um menino, esses trâmites doidos aí. E quando o menino chegou, acho que o menino tinha 1 ano, 2 anos, ela engravidou. Nossa. E ela colocou o nome do menino de Samuel. Deus falou, pega todo o enxoval, tudo, tipo, tudo e dá pra ela. Meu Deus. E eu catei tudo e dei pra ela. E dentro do quarto ficou só o berço, porque a televisão, fizemos um reality na televisão, ele me deu um berço adaptado pro meu tamanho, que não se encontra em qualquer lugar, e um carrinho. E eu disse assim, vou guardar isso aqui para o próximo filho. Aí veio a Ana Júlia, não deu certo. E eu guardando, e Deus falou assim, não tem como eu fazer algo novo
se você ainda guarda o velho, precisa jogar fora, precisa tirar daqui. Quando você tiver o seu filho, eu vou te dar tudo novo. Eis que faço coisas novas. Eu me arrepio só de falar. Meu Deus. Eu me lembro como se fosse hoje a cena, e eu disse, eu vou tirar tudo isso aqui. E dentro do quarto eu tive uma guerra espiritual, sozinha em casa. O próprio inimigo veio me afrontar. Eu sentia ele aqui. E eu clamava o sangue de Jesus. E aí ali é onde eu tive um encontro com Jesus de verdade. Eu senti a presença do Espírito Santo. Aquele peso do inimigo foi embora. E a presença do Espírito Santo veio, me abraçou. E aquele dia, Jesus me curou. E aí o meu casamento foi voltando e voltando e voltando. Então, teve os momentos que a gente foi muito amigo, mas entre homem e mulher ficou frio, sabe? Sim. Esfriou. E vocês pretendem tentar de novo? Meu sonho, né? Os médicos, aos olhos humanos, eles falam que tem que ter uma fertilização, por conta que aconteceu 2 vezes a cada 50, 20 mil casos. Pode ser que aconteça um desses numa família, qualquer família. E o nosso aconteceu 2 vezes. E na fertilização, Aí eles fazem um embrião e eles tiram a célula do embrião para ver se esse embrião vai ser igual, tem uma malformação ou alguma deficiência. E aí, aonde eles implantam, onde pode ter uma certeza que vai vir sem problema nenhum. tem recurso. Tem recursos. Então, mas Deus, ele pediu para que eu, descansasse. Sabe? Porque eu queria muito ter filho para provar para o mundo, para provar isso, para provar aquilo. E Deus falou, calma, filha, né? Eu passei por um processo de emagrecimento, comecei a fazer curso de inteligência emocional, entender tudo. Então, tô em paz, tô tranquila agora, sabe? Não tô mais com aquela fúria, eu quero ter filho, quero ter filho. Sim. Tô focando no meu ministério, na minha casa, na minha carreira, trabalhando para Jesus, trabalhando para as pessoas, né? Cuidando de outras mulheres. Bênção. Muitas mulheres vão ser curadas através do seu testemunho. Já estão sendo, né? Não adianta. Que quando ele nos permite passar por isso, é que realmente outras pessoas fracas no momento a gente não entende, né? Não tem a ver. É sempre sobre o outro, não é sobre nós, né? Sim. E a cura nem sempre vai ter a ver com a gente, mas com o outro, que é o que o Senhor vai usar, né? A dor de Jesus, né? A morte de cruz foi para que nós fôssemos salvos. Não ele, que ele já era salvo, Sim, né? nossa. Então tem a ver com a salvação do outro. E o mais extraordinário de Deus é nos permitir fazer isso, passar por isso e continuar falando, porque quando a gente olha, a gente fala assim, eu não vou ter força, eu não vou fazer. E aí a gente entende que realmente não é sobre nós, porque é somente o Espírito Santo para conseguir falar e replicar, porque em certos momentos, determinados momentos, eu teve uma fase da minha vida que eu falava assim, eu não quero ver bebê. No início, eu não Nossa. queria, eu não conseguia Mulher olhar grávida, bebê, nada, eu não queria também. exatamente. E aí, quando Deus cura, a primeira coisa acaba. Nossa, eu falo assim que eu não sei Acaba. como falar. Eu não sei se isso aconteceu com você. Eu não sei explicar. Eu não consigo dizer o como aconteceu. Eu falei, é como se eu sentisse que pegasse aqui a mão É isso, arrancasse. e arrancasse. E não ficou nada. É isso. Nada. Tipo, todo mundo fala, não, mas... Tanto que muitas pessoas na internet vêm e falam, cara, mas você é tão feliz, você é tão amado, tão alegre. Aconteceu, você perdeu 2 filhos. Tem um amigo meu que perdeu a mãe e falou, cara, eu perdi a mãe, até hoje eu não perdoo Deus, eu não aceito. Você perdeu 2 filhos. Eu falei, não é sobre mim. Ele permitiu isso para que hoje eu entendesse outras mulheres. Para que eu entendesse e falasse para ela, olha, eu consegui, eu passei. Pois é sobrenatural. As pessoas olham para mim que, sabe, Luzia, as pessoas olham para mim e falam assim, você é tão pequena, você tem 1,15 m, cara, eu tenho 1,15 m. Como que você suportou tudo isso? Tem gente que de 1,80 m não aguenta fazer, não suporta o que eu suportei. É isso. Eu falo, isso é Jesus, não é sobre mim. Não. Nunca, mas não. Quando a gente fala assim, Deus, não dá mais, chega. Teve um momento que, nessa trajetória de cura, que eu olhei para Jesus e falei assim, Deus, cansei, chega.
Eu quero me sentir amada. Eu quero me sentir filha. Eu quero me sentir linda. Tô cansada de me comparar com os outros. É sobre reino. É. Aí ele falou assim. Aí eu brinco ainda nas minhas palestras. Jesus fala assim: até que enfim entendeu. Ó. Fala assim: é só você olhar pra dentro de É. você. Olhe pra dentro de você que existe uma força que precisa ser despertada. Eu acho que tem um momento que eu falo, né, que Deus, ele tira tudo de nós para que só sobre ele. Muito. Para que só sobre ele. E quando ele olha, ele fala assim, filha, agora sim, eu sou suficiente para você. É você e eu. Agora eu vou fazer. Você E depende de eis mim. que todas as coisas novas serão extraordinárias na sua vida. Porque eu fui viver o novo de Deus, o privilégio de Deus, né? De ser mãe, né? E depois vir a Renata, de ter os meus filhos e viver quando eu entendi que Deus, ele era suficiente na minha vida. Que eu não precisava dos meus filhos para ser feliz, do meu esposo para ser feliz, do meu trabalho, dos meus negócios. Ele era suficiente na minha vida. E foi essa suficiência que me fez gerar todas as coisas que eu tenho conquistado até hoje. Incrível. Eu falo que Deus, ele tem que permitir, ele te permite sair da zona de conforto, igual você falou, tirar tudo. Porque eu achava que eu dependia da fama, eu dependia do dinheiro, que eu dependia do nome, do status, né? Então, não, aonde você quer levar o seu filho? Bora que a gente leva. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E ele me mostrou que você não, ele falou pra mim assim, você não depende dos seus seguidores. Você não depende de televisão, você não depende de A, de B, você não depende do seu marido. Ele falou pra mim, eu sou seu marido, eu sou seu amigo, eu sou seu pai, eu sou tudo pra você. Ele, exatamente o que você falou, quando ele me tirou tudo, eu disse, Deus, agora eu só tenho o Senhor. Ele falou, é isso que eu quero ser o centro da sua vida. Eu quero ser tudo, o centro da sua vida. Eu digo, Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo de ti. Sem ti, eu não sou nada. Eu falo, Senhor, eu estou onde eu estou hoje, porque foi o Senhor que permitiu. Hoje eu vim orando, falando, Deus, o Senhor que escolheu o dia de hoje. O que o Senhor quer que eu fale lá? O que o Senhor quer que eu faça? Que não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo. Eu falo, Senhor, que as pessoas não venham ver a fofa, Juliana, mas que o teu brilho venha resplandecer aonde eu for. Amém. Que aonde eu passar, eu não aceito, Luzia, passar na vida de alguém e não deixar Então, algo, e não marcar. Eu quero que daqui 10 anos alguém fale, você lembra da fofa? Claro, eu lembro, porque o testemunho dela é isso e aquilo, é isso que eu quero. Falei, porque eu não aceito, não é possível que Deus me permitiu passar por tudo isso à toa. Não é possível que Deus ele me trouxe no mundo desse tamanho à toa. Não, é para que algo aconteça. amém. É porque algo extraordinário veio acontecer. É para que as pessoas vão falar assim, cara, não é ela que faz. Não é Não, sobre ela ela. não tem nem tamanho. Não. Então, se ela está onde ela está, é porque é Deus na vida Aleluia. dela. Aleluia. Eu tenho chegado em lugares, eu tenho ido para lugares, tenho acessado lugares, pessoas que eu digo assim, meu Como Deus, o assim? que eu estou fazendo aqui? Eu falo, Jesus. Deus falou assim, é eu que te botei aqui. E eu falo, meu Pai eterno. Eu falo, Senhor, eu não tenho nem roupa para esse evento. E Deus falou, só vai. Eu falei, eu não sei falar. E eu começo a falar, eu digo assim, olha para meus amigos, eu falo, tu viu o que eu falei? Ele falou, é Deus, falou. Para ter a maturidade. Hoje, converso com pessoas, tipo, quando eu falo um alto padrão. É. Mulheres que têm muito dinheiro, pessoas que têm muito status. E vivem vazias. Vive triste, depressivas. E olhe para Tem mim, tudo e falta tudo. isso, tem tudo e falta tudo. E fala assim, fofa, fica aqui perto de mim, que eu quero você perto de mim. A sua alegria me contagia. Eu falo, isso é Deus, cara. Então hoje eu entendo por que eu tive que passar por aquelas dores. A gente é preparado. Estamos sendo forjados. Mesmo. Forjado. Últimos meses eu passei por um processo muito delicado. Eu achei que eu ia morrer. Eu disse, Deus, uma oração lá na mesa da minha casa. Falei, Deus, acelera esse processo, por favor. Aí Deus falou assim, viva o processo que eu vou te ensinar. Viva o processo. Eu falei, então me ensina a viver o processo, a aprender.
Aí eu vou num lugar, eu falo, o que eu tenho que fazer aqui? Para quem que eu tenho que falar de Jesus? Eu tô aqui à toa, não. Não, tudo é um processo. Então, Deus ele foi me ensinando, me lapidando Deus. a ter intimidade, a conversar. Porque eu cresci que a gente tinha que fazer uma cerimônia para conversar com Deus, sabe? Soberano Deus, Rei da Glória, É. ou ter... Não, Deus não quer isso. Esperar o dia da semana. É, esperar o domingo. É. Não, Deus ele quer sinceridade, sabe? Deus, olha, tá acontecendo isso. Sozinho eu não consigo. Me ajuda. E tô aí ajudando as mulheres, falando com o povo. Hoje você comentou que conheceu seu esposo numa comunidade de nanismo, né? Qual que é a maior dificuldade que você vê entre essas pessoas unidas ali, todos participando, né, da mesma dor? Olha, é uma grande comunidade. Existe uma comunidade no Rio de Janeiro, chama Nabra, e uma em São Paulo, que é no Nanismo Brasil, acho que é isso. E o que eu vejo, assim, eu posso falar que eu bato de frente com eles, é sobre identidade. Eu falo muito sobre identidade. Porque quando você sabe quem você é, Uhum. quando você sabe para o que você nasceu, não importa o que seu falam. tamanho. Seu tamanho. Exato. Não importa o que falam, não importa se tiram sarro. Eu aprendi muito isso. Então, assim, eu vejo ainda que existe uma dor entre eles, que ainda eles se doem muito quando alguém chama de anão, quando alguém tira foto, quando alguém tira sarro. Claro que tudo tem limite. Claro. Tudo tem limite. Com todo mundo. Mas eu tento explicar isso para eles, que não importa se falam, se digam, se olham, se estão tirando foto. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Existe uma tese. Se eu chorar aqui, ficar aqui chorando, choramingando, ai, porque falaram isso de mim, ai, porque estão me chamando de pequena, de anã, de isso, de aquilo. E se eu me levantar, me empoderar, correr atrás dos meus sonhos, dos meus projetos, ir para cima, ser alegre, me aceitar, me amar do jeito que eu sou, a vida vai continuar do mesmo jeito. Exato. A roda gigante vai rodar do mesmo jeito. Todo mundo tem 24 horas. É você que escolhe, é você que decide. E eu decidi não ficar choramingando, não ficar me lamentando. Deus vai fazer eu crescer se eu ficar me lamentando? Não. Então eu uso o quê? Qual é a sua limitação? Use ela ao seu favor. Use ela ao seu favor. Tem lugar, Luzia, que eu entro porque eu sou pequena. Verdade. Tem lugar que a pessoa só me chama porque eu acho, ai, fofinha, bonitinha, engraçadinha. Eu falo, pode me chamar. Eu falo, pode, Jesus, eu entendi. E a hora que eu falei, a hora que na curva da esquina ali, eu já falo uma palavra, já faço não sei o quê, já. Então, é uma escolha. É. Isso eu tento falar para eles. Vai ter agora em julho um congresso de nanismo no Brasil. Para falar sobre a diversidade, problemas e tal. E eu digo assim, gente, porque a maioria das pessoas com nanismo são pais com a estatura grande e filhos que nascem com nanismo, que é um caso raro. É igual o síndrome de Down, autismo. E muitos pais não sabem lidar com isso. Querem super proteger as crianças. Não deixa crescer. Não deixa crescer. Mas aí é onde a gente vai com o relacionamento nosso com Deus. Deus, ele não super, ultra, mega protege nós. Pelo contrário. Ele não deixa você, não, nada vai acontecer com meu filhinho, não, porque... Não, ele diz, não, vá pra guerra, vá pra luta, vá pro campo, eu tô com você, vai que todo tempo eu estarei com você. Mas não é te pra... deixarei, não te te deixarei, mas não vai. te desampararei, mas é pra você sair daí, da onde você tá, e ir pra cima, ir atrás. É sobre identidade. Quando a gente sabe quem nós somos, você entra em qualquer lugar, sai de qualquer lugar, de cabeça erguida, não importa o que falam, o que digam, o que pensam, eu sei quem eu sou. E eu sei quem me chamou. Eu sou filha, princesa, amada do Pai. E pronto, acabou. Jeremias 29:11 diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu sei. Se Deus já falou,
Quem você é, quem é o ser humano para dizer ao contrário. Verdade. Então, eu amo ser assim, adoro ser assim. Então, é usar qual é a sua limitação, o seu tamanho, o seu isso, aquilo. Use ao seu favor. Use para isso. ajudar outras pessoas. Use para o reino. É isso. Ô, Fofo, e sem dúvida Deus tem te usado como uma voz profética, né, nas nações. E eu tenho certeza que em meio a muitas comunidades de nanismo, você tem sido essa referência mesmo, né, de poder ser essa voz profética. Porque até então, as pessoas têm essa questão que você falou, essa limitação, esse espírito de autocomiseração, essa insegurança, ou essa atenção, não, eu só vão me chamar para eu ser, estar em palco de circo, para as pessoas rirem do tamanho da minha estatura. Mas quando a gente olha para os dons e talentos de cada um, o Senhor nos escolhe com uma particularidade muito, muito, muito secreta dele, as escolhas dele, o que ele tem para as nossas vidas. É exatamente isso que você está fazendo. É ser voz, e levar e declarar e entrar em lugares. Então, nós vamos entrar em lugares que outras pessoas não entrariam, que é o que você falou. Eu entro em lugar porque eu sou pequena. Né? E você vai ver pessoas ali, você vai ver outras pessoas que estão muitas vezes até em circos, onde as pessoas olham que estão lá fazendo um trabalho, colocando, e acha que o palhaço, por exemplo, ele não tem vida. É. Entendeu? Que por trás daquele nariz, por trás daquela maquiagem, não existe um ser humano, que é uma pessoa que tem que rir, que tem que brincar o tempo todo. Então, eles vão olhar muitas vezes para uma pessoa com nanismo e vão achar que é sempre uma criança. Só Ou que trata sempre. com infantilidade. Exato, é foco de participar de brincadeiras que não tem vida. Isso é o ser humano em si. A gente está falando de todos. qualificações, de limitação. Vão olhar para um pastor e falar: não, ele não tem direito em sofrer, em cair, em pecar, porque ele é um pastor, ele tem que estar soberano ali em todo o tempo, ele não pode ter um problema particular. Exatamente. As pessoas rotulam tudo. Exato. Que não pode sofrer, você não pode cair, você não pode errar, você não pode pecar, o pastor não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo. Uma pessoa com nanismo, eu brigo muito com isso, que uma pessoa com nanismo não pode ser uma grande empresária, não pode ser um médico, não pode falar sério. Não, eu venho para quebrar isso. É isso. Eu falo engraçado, faço piada, tem hora que tem que rir, mas eu também falo sério, eu me posiciono, é o posicionamento. Exato. Eu falo muito sobre o posicionamento. Quando você olha, eu falo que para as mulheres lá, que você vê as princesas, rainhas da Inglaterra, Kate Middleton, ela sabe quem ela é. Aquela mulher, quando vem um jato, que eles vão lá, ou ela vem sem roupa, ou ela vem de pé dentro do jato. Porque a bicha, ela desce impecável, sem um amassado na roupa. As crianças, tudo ali, porque eles sabem quem eles são. Eles têm uma identidade de realeza. Então, quando você veste uma identidade e o posicionamento, eu falo, eu sou atriz, palestrante, influenciadora, sou embaixadora do SBT, estou sendo agora contratada por uma empresa muito forte no Brasil. Então, é um posicionamento. O cristão tem que ter um posicionamento, a pessoa tem que ter um posicionamento. As pessoas acham que eu não posso falar sério. Não, eu posso. Posso brincar, mas uma pessoa com nanismo também, ela pode ser uma jornalista, Exato. Pode ser uma apresentadora, ela pode ser uma médica, uma advogada, uma engenheira, Exato. Ela pode ser o que ela quiser, aquilo que Deus permitiu, aquilo que Deus colocou no coração dela. É isso. É uma serva do Senhor. É uma serva do Senhor, eu sou fiel, eu sou filha amada, então é um posicionamento, é identidade. Quando a gente se posiciona, porque que muitas pessoas hoje em dia, eu falo que muitas mulheres, eu falo muito para mulheres, tem muita dificuldade de dizer não, muita dificuldade de se arrumar, de se sentir bonita, porque lá atrás foram podadas, não podiam se arrumar. Mas quando você veste a sua identidade, você assume a sua identidade, olha, vamos em tal lugar? Não, não quero ir. Não dá. Não dá para mim. O não é libertador. Nossa, isso me libertou demais. Eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu tiro uma foto, mostro para meus amigos e falo, cara, como eu tô gata. Olha, eu sou muito gata. Você tá se achando? Não, meu filho, quem tá se achando é você. Eu já me achei, eu já sei quem eu sou, tá? Já sei quem eu sou maravilhosa, sou linda. É o posicionamento, que é isso que Deus quer. Deus, ele não gosta de covarde, de vítima, que fica, ai, meu Deus, pai, céu. Não. É os corajosos, é aquele que vai para cima. Que assume a identidade
e vai para cima, e vai... E aí cria uma limitação, né? E por isso que fica andando no círculo, não consegue crescer, não consegue evoluir, porque só olha para o próprio umbigo, né? E não olha para as oportunidades. É isso que você Verdade. falou. Onde eu vejo uma oportunidade, eu vou. Porque eu sei que na primeira brecha, eu laço essa pessoa para Jesus. Então, o Senhor já entendeu onde está o seu coração. É isso. Ele já entendeu aonde está o seu propósito. Então, ele sabe que ele pode te enviar. Porque você vai lançar a palavra, você vai lançar a semente, o qual o reino se alegra em colher desse fruto. Verdade. Esse é o grande diferencial, né, do ser humano. E você entendendo isso, e quando o ser humano entende isso, porque aqui a gente está falando de uma limitação que para muitos é visível, que a gente está falando de um tamanho. Só que a gente vive uma realidade de uma sociedade onde tem a mente desse tamanho. Muito, Então você vai ver nossa. pessoas com 2 metros de altura que têm um mindset tão travado, uma limitação de pensamento tão fechado, que as pessoas é tão presas e acorrentadas a situações e a traumas do passado que não se sente pronta nunca, entendeu? Verdade. Um excesso de Perfeccionismo. perfeccionismo. E eu sou muito daquela, é melhor feito do que perfeito, e você vai se aperfeiçoando no meio do caminho, porque o dia que estivermos prontos, o Senhor está pronto também para nos recolher. Sim. E as pessoas esquecendo disso estão morrendo, abortando o propósito no meio do caminho. Os sonhos estão sendo abortados a todo momento porque não se sente pronta, porque não tem coragem de sair. É onde eu volto, na identidade. As pessoas não se vê como Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Forte, corajoso. Seja forte e corajoso, eu tô com você. Não, tu pode. A Bíblia diz que nós temos que comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Nós não tem que comer migalha. Então, se Deus falou, eu vou para cima. Se Ele disse, Ele vai me dar força, Ele vai me sustentar, Ele vai prover. E é tão interessante que essas pessoas que não se dão a oportunidade, elas não querem ir atrás de mudança, de plantar para colher, e elas ficam te travando, É isso. achando que você está errado, que você quer ser melhor, que você é isso, que você é aquilo. Então, adoro aquela palavra quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua Exato. parentela, E que por- eu te que mostrarei. eu te mostrarei, porque É, vai ter lugares, vai ter momentos que a gente vai ter que sair, é isso. porque nossa volta, o ambiente influencia muito. É a promessa nossa das sobrancelhas, é o versículo que ele deu. Né? Abraão sai para fora da tenda e olha para o céu. Você é que pode contar as As estrelas, estrelas. essa é a sua descendência. No dia que ele nos deu essa palavra, eu tive certeza que as sobrancelhas não só ocupariam o Brasil, como atravessaria as fronteiras. E a minha família era uma das pessoas mais improváveis de prosperar no empreendedorismo, de crescer, de evoluir. Eu não tinha dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. E Entendeu? essas pessoas que Deus Não é? quer. Então o Senhor, ele quer o quê? Um coração disponível. É acreditar, é lançar, é isso. Ide por todo mundo. Eu falo muito para minha filha, eu falo, olha, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas a nosso respeito. Muito. Promessas de Deus favoráveis a nosso respeito. Eu prefiro dar ouvido e escutar as mentiras de Satanás do que me firmar nas promessas de Deus. E aí, esse tipo de pessoa que você está falando são pessoas que emprestaram a boca para Satanás para tentar nos impedir de Crescer, viver as promessas que Deus tem para nós. É. Por isso, quando você... A palavra diz muito que quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca, mais a sua mente expande. Mais você tem um conhecimento, o conhecimento liberta, transforma. É isso. Quando você vai entendendo que o que Deus tem para você é infinitamente mais, que nem chegou ao coração do homem, nem chegou na mente, nem o olho viu, nem o ouvido escutou, nada do que Deus tem para nós. Quando você se agarra e firma nessa promessa, não importa onde você vive, não importa onde você está. Eu digo assim que o ambiente não define quem eu sou, não define aonde Deus quer me levar. O que as pessoas falam não define o que eu sou e aonde Deus quer me levar. Quando você foca em Cristo, nas promessas dele, e sai da onde tem que sair, porque Abraão não sabia para onde ia.
Só confiou. Ele só confiou. Então, quando a gente confia plenamente, quando a gente é convicto naquilo que Deus tem para nós e quem nós somos em Cristo, a gente não teme mais nada. Amém. A gente só coloca o pé e ele vai colocar o chão. É isso. Quando a gente acredita e confia, não importa se o João ou se a Maria está dizendo, olha, é caro, não vai dar certo, não dá. Olha, você nem tamanho tem. Para, você nem tamanho tem, Juliana. Olha seu tamanho, vai crescer. Para com isso. Tu vai para São Paulo, para. Que Não, jeito. que você? Não, tu quer agora... Não, se Deus falou, se Ele disse que vai Acabou. fazer, vai fazer e pronto, acabou. Amém. É confiar. Amém. 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 Hebreus 11 fala, a fé é o firme do fundamento das coisas que não se vê. Porque se fosse para ver, não precisava ter fé. Não isso. é? Então, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Hoje vindo para cá, eu falei, Deus, tu falou que vai fazer? Tu usou teu profeta para falar? A tua palavra não falou que vai... Então, eu vou viver. Amém. Então, me prepare para que quando chegar, eu esteja preparada. Amém. É igual Deus, há muito tempo Deus fala, tira o passaporte, faz o passaporte, vou te levar para fora, vou te fazer isso, vou fazer isso. E eu aqui, ó, Aí, o ano passado, eu falei, se esse negócio, cara, chegar do nada... Deus vai falar, eu te mandei se preparar. Tu tá se preparando? Então. Tá correndo atrás? Ele falou, então é o teu papel. Porque tem coisas, Luzia, que Deus não vai fazer. Deus não pode fazer tudo. As pessoas se escandalizam, Deus não pode fazer tudo. Não. Se você não fazer a tua parte, Ele não vai fazer. Exato. Vai você, se levanta, vai pra cima. Chega de choramingar. Muda a mente, muda essa mente. E vai. Muda a mentalidade. Em Romanos 12 diz, não se conformeis com este mundo, mas renova a sua mente todos os dias. Amém. As pessoas ficam cravadas no celular que o iOS é atualizado todo mês e tá aqui preso. Se renova, até o celular se renova e o abençoado não renova a mente. Fica preso lá. É isso. Deus, ele tem bênçãos, tem vitórias para quem não Amém. aceita viver aquilo. Não, Deus, eu não aceito o que eu estou vivendo. O que o Senhor tem para mim é maior que isso. Então, o que eu preciso fazer? Me movimentar. Então, vou movimentar. Amém. Meu Deus, como voou. Olha, precisaria de um Passou podcast já? de 2 Eita. horas, 3 horas com você, que testemunho. Que ministração. Obrigada por ministrar na minha vida. Amém. Queria deixar um presente para você, Ai, da que sobrancelha, do lindo. nosso devocional de empreendedor, meu devocional de empreendedor. Ai, que Para chique. você se cuidar, usufruir um pouquinho, porque, Ai, olha, eu tenho certeza que é algo precioso que as pessoas vão ouvir, ver da sua Olha. vida. Esses produtos são nossos, produtos Olha. consagrados ao Senhor, de ai, cuidados. Adoro Que você esses possa mimos. usufruir de tudo. E quando acabar, você me fala que eu mando para Ai, que abastecer para chique. você. Vou mandar para seu esposo também Amém. depois. Ai, que Amém. muito obrigada. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Amém, minha amiga. Creio que Deus tem grandes coisas, né, para fazer e continua firme e forte, não desista. Em breve estaremos lá em Orlando, nas Américas. Que delícia! A próxima gravação da Fofa vai ser lá em Parte Orlando. 2. Lá em casa tomando café comigo. Ai, que Em tudo, breve, em minha breve. amiga, vou te esperar. E você? Foi extremamente abençoado, né? Não tem como eu te disse. Custou caro esse testemunho, mas para você é de graça acessar e compartilhar para que outras pessoas sejam curadas, para que outras pessoas possam olhar e entender que sim, Deus fez na vida dela, fez na nossa vida e vai fazer na sua vida aí em casa. Deus abençoe poderosamente e até o nosso próximo episódio.